Agora 2h08 no horário de Brasília, vamos acionar Ivan Brandão para tentar entender o que se passa no Brasil com essa nova medida aprovada pelo CCJ, esse novo projeto que agora segue para discussão no plenário, no Congresso, que pode acabar com a reeleição. Ivan, mas me explica uma coisa, já está valendo, se é aprovado, se for aprovado rapidinho, já vai valer para as próximas eleições ou não? Boa tarde para você. Boa tarde, Isa, Alexandre, pessoal aí ligado na Alta Frequência. Não, inclusive, hoje o senador Marcelo Castro, que é o relator dessa PEC, dessa proposta de emenda à Constituição, falou assim, a gente não tem pressa, porque nada disso vai valer para as próximas eleições. Mas o que muda nesse país, Alexandre? É que agora a gente só vai cobrir eleição a cada 5 anos. Não vai, Copa do Mundo pra gente é só a cada 5. Mas a gente vai ter que aprender melhor os candidatos, né? Porque tem candidato novo toda eleição. A nossa Copa do Mundo. E as eleições serão gigantescas, né? Porque a ideia, Isa, é justamente unificar as eleições municipais com as eleições gerais e a gente só ter eleição a cada 5 anos. Mas até lá há um processo muito grande, primeiro, em relação ao texto, né? A tramitação dessa proposta de emenda à Constituição e a tudo que precisa ser feito para que lá em 2034 tudo se encaixe para que essas eleições ocorram de forma conjunta, mas existem alguns pontos do texto que alguns senadores são contra e tal, mas no geral parece que está todo mundo que esse texto está bem azeitado, assim, né? Foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, e respondendo a sua pergunta, Isa, do Senado Federal, por aclamação. Não houve algumas pequenas alterações no texto, mas ele deve ser votado no plenário, inclusive já está marcada aí uma reunião entre o presidente da comissão, Otto Alencar, o relator e também o senador Girão, que fez esse pedido ao Davi Alcolumbre, presidente do Senado, para pautar logo esse projeto, que ainda vai para a Câmara dos Deputados. É uma PEC, então ele precisa ser aprovado em 2 turnos, nas 2 casas, com um quórum muito alto, né? 3/5 dos parlamentares precisam aprovar nas 2 votações, mas a tendência e tudo se encaminha para que sim, de fato, o ponto principal, a gente está falando que eleições conjuntas e tal, mas o ponto principal acabou a reeleição, né? Se isso for aprovado mesmo, não haverá mais reeleição para cargos de governadores, de prefeitos e de presidente da República. E isso muda também ali o tamanho do mandato desses políticos quando eles forem eleitos. Então, assim, digamos que aprovado hoje, né? Se hoje passasse em todas as casas, está valendo. Em 2026, as regras vão ser as mesmas. Aí, em 2028, os prefeitos vão poder se reeleger pela última vez. Então, os que foram eleitos vão poder se reeleger. E só que aí, a ideia, Alexandre, é que em 2034 a eleição seja uma só, para prefeito, vereador, deputado estadual, deputado federal, governador, presidente, e aí, no caso, em 2028, os prefeitos eleitos no país seriam eleitos por um mandato de 6 anos, para poder chegar até 2034. E aí 2030 seria, pelo texto, a última eleição com possibilidade de reeleição para quem for eleito ano que vem. Então o governador eleito ano que vem, o presidente que for eleito ano que vem, vai ainda poder se reeleger em 2030, mas aí 2034 acabou. E aí os mandatos serão de 5 anos para presidente, para governador, para os senadores também. A proposta original do senador Marcelo Castro era aumentar o mandato, né, dos senadores para 10 anos, hoje é 8, são 8 anos, e acabou que esse foi um dos pontos alterados no texto. Então todo mundo vai ter mandato de 5 anos, não vão poder se reeleger e o Senado, por exemplo, nesse caso, vai ser renovado a cada eleição, né? Antigamente a gente tinha uma renovação de 1/3, depois de 2/3, né? Por causa do mandato de 8 anos. Mas a ideia é de que a cada eleição tudo se renove e não haja mais a reeleição aqui no país. Então, como é que ficaria? Ficaria assim, 2034 eleição para todo mundo, depois 2039, depois 2041 e 2044 e por aí vai. A cada 5 anos a gente vai ter uma eleição só. Só é interessante ver que, de fato, essa proposta andou lá no Senado, foi aprovada na CCJ de forma, por aclamação, quer dizer, não houve muito pé atrás não dos senadores, mas é isso que você perguntou, né, Isa? Ainda há um caminho para ser percorrido e não há muita pressa, muito embora eles continuem ali articulando para que isso seja votado logo no plenário. Não há pressa porque isso não vai mudar nada para a próxima eleição, isso só vai valer lá para frente, mas já é um marco muito importante ter passado na CCJ, está liberada para ser votada aqui no plenário. O Brasil, a gente sabe, tem eleição desde 1997,
e justamente no ano seguinte a reeleição de Fernando Henrique Cardoso como presidente, né? Então seria aí um marco importante, uma mudança muito importante na nossa Constituição, o fim da reeleição e a unificação aí de todas as eleições e mandatos. Ivan, mas poderia acontecer o que aconteceu agora nos Estados Unidos, por exemplo? O Trump tentou a reeleição, não conseguiu, ficou um tempo fora, tentou de novo. Esse período, esse hiato, vai poder valer também aqui no Brasil? A gente já tem essa informação? Porque essa é uma diferença, aliás, a nossa legislação que é copiada, né, nesse ponto lá dos Estados Unidos, é uma diferença que existe, né? Lá nos Estados Unidos você tem a reeleição, mas teve 2 mandatos, não pode mais, né? E aqui você pode, desde que respeite ali, não tente numa eleição seguinte, é o que aconteceu agora com o presidente Lula no seu 3º mandato, né? Mas a ideia é acabar com isso. Mas, óbvio, o texto pode ser mudado ainda no próprio plenário do Senado, são 2 votações, depois vai para a Câmara, a gente não sabe qual é o clima lá para essa votação, mas seria isso, obrigando todos esses políticos a serem eleitos apenas uma vez. Eles argumentam, Isa, que a reeleição não faz bem ao Brasil e que essa eleição de 2 em 2 anos também não faz bem ao Brasil. Isso é um argumento dos senadores. Por quê? Porque é aquela história, né, de você assumir um mandato já pensando na eleição seguinte. Então, isso foi impressionante. Nenhum senador se manifestou contra o fim da reeleição, né? É algo que, de fato, deve passar. E pelo menos até chegar na Câmara não deve ter nenhuma oposição, mas a ideia é acabar com essa história aí, de mesmo que sejam eleições depois, você ter a oportunidade de reeleger alguém. E Ivan, tem as perguntas aquelas bem chatinhas, assim, do detalhe, da exceção, para ver se tem brecha nesse texto, porque, por exemplo, o vice-presidente, ele pode concorrer na eleição seguinte a presidente? Ele estava fazendo parte da chapa, isso está definido? Não está definido, mas a gente pode ir atrás, porque ele faz parte da chapa, né? Pois é. Mas sim, a gente pode dar uma olhada. Faz uma listinha. Outra aqui, como que fica agora a eleição do Senado? O eleitor só vota em um candidato? Porque agora com esse ciclo de 4 em 4 anos, a gente acaba votando num candidato numa eleição, 4 em outra. O eleitor vai perder a opção de escolher 2, né? Vai passar a escolher um só, é isso? Vota em 2, porque a ideia é a cada 5 anos 100% do Senado ser renovado. Uhum. Isso e aí por que vota em 2 e não em 3, já que temos 3 senadores por estado? Pois ou então vamos votar em 3, né? Essa que é a grande questão, né? Tô tentando abrir aqui a proposta geral, Alexandre, do senador Jorge Cajuru, pra gente pegar o teor todo dela. Não, e aí a gente consegue ir tirando essas dúvidas, né? Mas isso tudo ainda vai precisar ser discutido, claro, né? Mas faz todo sentido, né? O prefeito, vice-prefeito, mandato de 5 anos, vereadores, mandato de 4 anos, hoje em dia vai mudar. Presidente da República, 5 anos. Atuais vice-presidente e vice-governadores de estados do Distrito Federal, vice-prefeitos, cumprirão os mandatos para os quais foram eleitos, e aqueles que encerram o primeiro mandato podem ser candidatos no período subsequente, tá? Então, respondendo a primeira pergunta aí, alguém que foi eleito pela primeira vez pode se reeleger para o mandato de presidente, ou de governador, ou de prefeito, né? Se ele foi vice-prefeito, vice-governador ou vice-presidente, ele pode se eleger, sim, como presidente, governador ou prefeito. E tem uma última aqui que eu acho que você tem na ponta da língua. Como fica a situação dos vereadores? Hoje a gente tem as eleições municipais, você diz que os prefeitos vão ter um mandato uma vez só de 6 anos para se adequar às demais eleições gerais. Como que fica a situação dos vereadores? Eles também vão ter esse mandato de 6 anos para não ter essa eleição municipal mais? Sim, mas só em 2028. E a partir daí 5 anos. Exato. Porque aí vai ser uma eleição a cada 5 anos. Então 2030 é a última eleição com possibilidade de reeleição para governador, presidente e eleitos em 2026 e 2028, que a gente ainda vai ter até lá essas eleições de 2 anos, os prefeitos vão poder se reeleger pela última vez. Então quem foi eleito agora em 2024, em 2028 pode se reeleger, mas nunca mais. E quem foi eleito em 2028, mesmo que reeleito prefeito, vai ficar no cargo por 6 anos, até 2034. Tá, e o governo federal até agora se posicionou a respeito dessa proposta? O presidente Lula, a gente sabe, tem a intenção de concorrer à reeleição.
já se manifestou, ele poderá concorrer à reeleição, afinal essa mudança não é para agora, mas conceitualmente já se manifestou? Não, ainda não. Sobre isso não, mas pela aclamação, e ninguém se opondo, assim, nem base, nem oposição se opuseram, né, ao fim da reeleição, a nenhum ponto desse. O único ponto que foi alterado foi essa questão, eles queriam colocar o mandato do senador de 10 anos, acabou virando 5 anos. Né, então, realmente não houve esse tipo de oposição, né, e acredito que no caso, ainda que o presidente Lula tenha lá a sua opinião, né, aprovou numa casa, aprovou na outra, ela é promulgada, né, isso não passa por ele, né, ele não tem que dar uma chancela nem nada, então, enfim, mas ele ainda vai poder se eleger, quer dizer, na próxima eleição ele ainda tem essa oportunidade, então é isso, acho que é a última eleição, se isso tudo passar, gente, porque a gente fica falando aqui, isso só passou na CCJ, tá? Ainda vai para o plenário do Senado. Mas se tudo passar, se tudo ficar do jeito que está nesse texto, é isso. 2028 os prefeitos eleitos por um mandato de 6 anos. Em 2026 as regras são as mesmas de hoje. Em 2030 seria a última eleição em que poderíamos reeleger alguém. Porque a partir de 2034, a cada 5 anos, uma nova eleição para eleger todo mundo. Senador, prefeito, governador, enfim. E só para reforçar para os ouvintes que estão na dúvida, participando aqui no nosso WhatsApp 11 999 592 100, essas mudanças valem para cargos do Executivo, para prefeito, governador e presidente. Cargos de deputado e senador, esses podem ter reeleição ilimitada, certo, Ivan? É isso aí. Tá, mas é isso, Ale, vamos ver, a gente precisa, eles pedem urgência, mas não tem urgência, sabe, para aprovar isso, mas é interessante ver como é que isso vai caminhar depois que sair do Senado, né, porque na Câmara o tempo para análise das propostas é um pouco diferente dos senadores, né, então é preciso ficar bem atento, mas é interessante, é um marco muito, muito importante, viu, o que aconteceu hoje lá na CCJ, de você ver os políticos que geralmente, né, ali tem essa pecha, né, de se perpetuarem no poder, ou eu não posso me eleger mais senador, vou me candidatar a deputado, a prefeito, né, geralmente é uma carreira política, né, e nesse caso aí eles estão acabando com a reeleição e aumentando o mandato desses cargos do Executivo para 5 anos, e é um marco muito, muito importante. Sim, vamos acompanhar, vai dar muito debate ao longo das próximas semanas e a gente volta a falar sobre esse assunto. Obrigado. Valeu.